E aí, meus Tugas, como é que vocês estão? Bora falar do nosso campeonato português, do nosso querido Tugão. Ó, muita gente me cornetou aqui nos últimos tempos porque tem falado que eu não tô falando muito dos clubes lusitanos. E é verdade, posso concordar, porque nas últimas semanas fiquei muito focado na cobertura da Liga dos Campeões, tive que assistir muitos outros times, até porque eu sou uma espécie de coringa da cobertura aí, então fui fazer jogo em Milão, fui fazer jogo em Munique e acabei deixando os portugueses de lado. E também queria que o campeonato ganhasse um pouquinho mais de corpo para a gente fazer uma crítica e uma análise positiva também daquilo que a gente tem gostado aí, tanto no Porto, quanto no Sporting, quanto no Benfica e quanto no Braga. É isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, olhar para a tabela e fazer uma análise dessas equipes que também estão disputando as competições europeias. Então, portuguesada que chegar aqui, já deixa o like, comentários, quero saber o que vocês acham do clube de vocês. Isso é muito importante para que a galera que chega aqui também consiga ver a opinião dos torcedores portugueses sobre o seu próprio clube e tenha um contato mais próximo com o futebol português. E quem não é inscrito no canal, faz favor de clicar aí. Bom, vamos fazer o seguinte, acabei de assistir o jogo de Sporting 2, Rio Ave 0. Tranquilinho, tranquilinho, né? Vitória do Sporting, que colocou o time de volta no topo da tabela. E a gente vai dar uma olhada exatamente agora na tabela. Então, vou colocar aí para vocês, que é mais fácil de visualizar. Porto e Sporting divide a liderança. O Sporting primeiro, acho que até pela questão ali de saldo de gol. 6 jogos, 5 vitórias, um empate. As duas equipes que ainda não perderam. Porto e Sporting com 16 pontos. O Benfica logo na sequência com 15 pontos. Já tem uma derrota no campeonato. Boa Vista fazendo um ótimo início de campeonato. Mas eu acho que essa posição aí de quarto lugar é uma miragem. Boa Vista não deve manter essa posição, mas é interessante os achadreizados que já venceram o campeonato português neste milênio, Famalicão e o Braga na sexta colocação. Vamos começar falando do Sporting, até porque muitas vezes eu falo mais do Benfica aqui e do Porto. Eu quero começar hoje com o Sporting, porque na minha opinião, que sou admirador do trabalho do técnico Rubem Amorim, foi muito criticado na temporada passada. Hoje ninguém está jogando mais futebol que o Sporting dentro do Campeonato Português. E seria uma loucura, que alguns cometem, de colocar o Sporting fora da briga pela competição. Para mim, muitos portugueses falam mais arroz, né, que é o mais do mesmo. Para mim, Sporting, Porto e Benfica vão brigar pelo título nessa temporada e não dá para descartar o Sporting pelo plantel que tem, pela melhoria dos jogadores da temporada passada para essa temporada e pelas contratações que fez e mais pelo treinador que tem também, que já deu muitas garantias e tem uma excelente ideia de jogo. Especialmente que eu gosto é que o Sporting é um time pouco acomodado dentro das partidas. É um time que pressiona alto os seus adversários e muitas vezes consegue fazer um gol num erro de saída de bola. É um time que nessa temporada tem um equilíbrio defensivo mais interessante do que mostrou na temporada passada, quando acabou perdendo inclusive o terceiro lugar do Campeonato Português para o Braga. E também é um time que aumentou muito os níveis dos seus jogadores, como eu ia dizendo. É um 3-4-3 do Rubem Amorim. Muita gente critica o goleiro, o Adam, pela temporada passada, por os erros recentes e tal, mas quando ele tá bem é um jogador com muita experiência e que ainda pode ser realmente o goleiro titular do Sporting. Mas se a gente pegar a zaga do Sporting, tem jogadores de muita qualidade. Diomandé é bom jogador, Coates, seleção uruguaia, não preciso nem falar a importância que ele tem para esse Sporting. Lá na frente também, né, na bola aérea ofensiva. Você tem o Gonçalo Inácio, que começando a dar seus passos na seleção portuguesa. O meio-campo que tem o Morten Hjulmand, né, que acabou de ser contratado, dinamarquês, que é muito bom jogador. É um cara que finaliza muito bem, tem bom passe, qualidade, né? Jogador jovem e um tiro certo do Sporting. O Morita também é bom jogador japonês, jogador que morde bastante no meio-campo, tem qualidade de passe. E aí você tem Nuno Santos por um lado, Nuno Santos que tem lampejos de craque, inclusive está disputando aí o prêmio Puskás pelo gol que fez, né? Um gol de rabona, como eles dizem, né? Uma letra de bico, lindo. Na temporada passada já ganhou, inclusive, o gol do principal gol do futebol português da temporada passada. E do outro lado, o cara que talvez gere mais dúvidas, mas quando tá bem é funcional, né? E pode, inclusive, ser reserva, de repente, em alguns jogos, que é o Sgaio. Né? Muita gente critica o Sgaio, em alguns jogos ele vai realmente muito mal, mas tem muitos jogos que ele vai bem, e hoje é um jogador que é de confiança do técnico Rubem Amorim. E lá na frente,
a principal contratação foi o Gyökeres, que hoje ficou no banco de reservas, porque estava com um problema físico. E o Paulinho, que é muito cornetado aqui, começou muito bem a temporada. E quando o Gyökeres não jogar, ou até mesmo podem jogar juntos em um determinado momento, enfim, dependendo da proposta e dependendo do jogo, mas quando o Gyökeres não jogar, o Paulinho vai cumprir muito bem a função. É ótimo ter o Paulinho no plantel. Muita gente, inclusive, estava falando da possibilidade do Paulinho voltar a vestir a camisa da seleção portuguesa numa próxima convocação. Fez gol hoje, gol importante, gol de centroavante. E é um cara que começou com bons números nessa temporada. E você tem uma espécie de gênio que oscila bastante nessa tal genialidade, que é o Edwards, né? Acho ele muito bom jogador. Hoje ele fez outro gol muito importante, segundo gol do Sporting, iniciou a jogada no meio campo do primeiro gol, né? Com um passe enfiado no Morita, que foi muito bonito. E você tem o Pote, Pedro Gonçalves, que é o jogador mais cerebral dessa equipe, é um bom finalizador e é um cara que também vai te entregar demais. E aí eu tava olhando pro banco do Sporting, cara, Matheus Reis, Trincão, Daniel Bragança, que é bom jogador, Catamo, enfim, tem o Fresneda, que chegou também essa temporada, tava lá o Gyökeres, que é titular, enfim, é um time com muito mais soluções e que eu acho que a principal evolução da temporada passada foi a subida mesmo de rendimento dos jogadores e esse equilíbrio defensivo que na temporada passada faltou. Além de um centroavante, né? Temporada passada, com todo o respeito, o Sporting pecou demais por não ter esse centroavante. Paulinho ficou fora há muito tempo, também não estava na sua melhor forma. E eu acho que o Sporting, com tudo isso, não disputando a Champions, tendo a Europa League, que já venceu o Sturm Graz na Áustria, no meio da semana, mas com tudo isso, eu acho que priorizando o Campeonato Português, o Sporting realmente vai brigar pelo título. E não considero nenhuma loucura, como eu já ouvi aqui em Portugal. Muita gente falando que vai ficar entre Porto e Benfica, mas eu acho que o Sporting tem condições. Vamos passar para o Porto, que está na segunda colocação. Porto vai pegar o Barcelona pela Champions na segunda rodada da fase de grupos. É um clube que a gente vai falar mais vezes aqui durante essa semana, até porque tem Benfica e Porto, jogo no Estádio da Luz, na próxima sexta-feira pelo Campeonato Português, pela sétima rodada do Campeonato Português. E o Porto, cara, ainda é uma incógnita nessa temporada, apesar de estar na liderança, porque eu acho que a gente ainda vai ver o melhor Porto da temporada. Enquanto isso não acontece, é importante não vacilar, é importante somar pontos. E por conta da casca desse Porto, que é um time, como nós falamos no Brasil, cascudo, encardido, chato, e muito por conta das características do Sérgio Conceição, já fiz um vídeo aqui elogiando e falando tudo sobre o Sérgio Conceição, o Porto tem conseguido se manter de uma forma, digamos, até curiosa, entre os primeiros, né? Na verdade, com 16 pontos na primeira colocação, junto com o Sporting. O que acontece com o Porto? O Porto teve muitas saídas e muitas mudanças importantes estratégicas. A principal delas é o Otávio, que ditava o ritmo tanto ofensivo quanto o ritmo defensivo do meio-campo. Outro problema são as lesões, né? O Marcano, que começou muito bem a temporada, se lesionou. O Pepe já é dúvida para o jogo contra o Benfica. A zaga está envelhecida, essa é uma realidade, e esse é um problema que é uma dor de cabeça hoje para o técnico Sérgio Conceição. Inclusive, eu acho que o Porto deveria ir no mercado no inverno corrigir esse problema da zaga, contratar um zagueiro por conta da idade já e desse problema de lesão dos seus jogadores para essa posição. O Porto na lateral direita, me parece, com o João Mário e com o Sanches, já estar mais bem servido, e falta também lateral esquerdo, né? Zaidu e o Wendel, você pode gostar. Eu acho que poderia ter ido atrás de um outro jogador e talvez no mercado de inverno o Porto faça isso. Dito isso, perdeu o Otávio no meio-campo, que era a peça fundamental, e os jogadores que o Porto trouxe, tirando o Nico Gonçalves, que ainda não dá pra gente fazer uma análise mais completa, né? Porque ainda não é esse titular todo. Vamos falar do Varela e do Ivan Raime. São dois jogadores interessantes, tá? Que eu acho que vão servir para o Futebol Clube do Porto, só que ainda estão se acostumando com as dinâmicas da equipe portista. Fizeram bons jogos e fizeram outros jogos mais ou menos, né?
E o Porto, só para a gente ter uma ideia, hoje não tem o seu segundo principal jogador do ataque, o Evanilson, por conta de lesão, e é isso que eu vinha falando, e está jogando na posição do Otávio o André Franco, que é muito bom jogador também, só que, enfim, vamos ver se mantém a consistência das últimas partidas, porque ele foi muito importante no jogo, por exemplo, contra o Shakhtar Donetsk, que o PP não estava. Um jogador muito interessante que parece que vai evoluir nas mãos do Sérgio Conceição. Isso é a grande expectativa do torcedor portista, né? É o Sérgio Conceição fazer de algo cru ainda um prato de elite, né? E é isso que ele tem feito nos últimos anos. Se não fosse o Sérgio Conceição, o Porto sofreria mais por conta de todas as dificuldades financeiras, muitas vezes por conta dos jogadores que são vendidos por um valor que muitos portistas também discordam. Então acho que a grande vantagem do Porto hoje é ter um cara como o Sérgio Conceição que consegue tirar leite de pedra muitas vezes, porque é do jeito que é, mas a verdade é que, enfim, o Porto tem alguns destaques interessantes. O Galeno é um deles na Liga dos Campeões, vencendo por 3-1 o Shakhtar, e eu acho que o Porto vai dar trabalho no campeonato. E eu tinha dito isso antes, né, do campeonato começar. Independentemente se o Porto joga bem ou joga mal, é um time muito cascudo e que faz pontos nos finais das partidas e que não desiste nunca. Acho que essa é a grande característica do Futebol Clube do Porto e por isso hoje está com 16 pontos, dividindo a liderança com o Sporting Clube de Portugal. Vai ser um jogo interessante contra o Benfica, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente vai falar disso mais pra frente na sexta-feira. E já pegando o ensejo do Benfica, vamos lá. Quando eu disse que a expectativa do Sporting era média e que vem surpreendendo, e até por isso hoje não tem ninguém que está jogando mais dentro do Campeonato Português, o Benfica é o contrário. Pela temporada passada que fez, pelo plantel que tem, pelos jogadores que foi buscar, a expectativa era muito alta. E eu acho que ainda a expectativa não corresponde hoje à realidade. Eu acho que o Benfica está tendo muitas dificuldades no equilíbrio da equipe, na gestão de grupo com tantas peças ofensivas interessantes, e eu acho que o Benfica começa muito bem as partidas, mas depois tem uma queda de rendimento. Não sei se é só uma questão física, ou se é uma questão mental, ou se é uma questão mesmo de entendimento do que quer fazer dentro de campo, mas a verdade é que o Benfica tem sofrido um pouco mais do que a gente esperava para encaixar esse time nesse início de temporada. E tudo dentro do futebol, apesar de você ter grandes peças, grandes talentos, tem a ver com encaixe. Tem a ver com encaixe. Vamos falar parte por parte para a gente não se perder. Olhando para a lateral esquerda, Jurasek, Ristich e agora vai jogar às vezes o Ausners, não acho que foi substituído à altura a saída do Grimaldo, né? Pelo que a gente viu até aqui. Pode ser que o Ristich volte e evolua, pode ser que o Jurasek também exploda e evolua, pode ser que o Ausners tome conta daquela posição, mas é um jogador muito ofensivo. E essas laterais ofensivas deixam o Benfica muito exposto e a equipe fica um pouco partida dentro dos jogos. Já vou falar da partida da Champions contra o Salzburg, que mostra isso mesmo antes da expulsão do Antônio Silva, tá? Se você tem dois laterais que sobem, se você tem nessa formação de 4-2-3-1, esses três jogadores da frente dos dois volantes serem muito ofensivos, mais os laterais ofensivos, você precisa ter um resguardo ali no meio. E o Roger Schmidt, na minha opinião, muitas vezes gosta de dois jogadores de construção, dois construtores, ali no início da jogada, no início do meio campo, os dois volantes. Joga às vezes com o Coxo e o Osner, joga às vezes com o João Neves e o Coxo. E na minha humilde opinião, conversando também com amigos benfiquistas, eu acho que o Florentino não deveria sair do time, porque é o Tino que toma conta desse meio campo para dar um certo equilíbrio. Não é só ele que vai resolver, mas eu acho que o time precisa dele. Então hoje, no meio campo do Benfica, eu teria Florentino e Coxo. Né? O Coxo é muito bom jogador em passes verticais, em organização de jogo, às vezes até mesmo em remate no último terço de campo, mas ele não é um jogador
mordedor, brigador, de equilíbrio no meio-campo também, que vai dar essa consistência defensiva e essa proteção à defesa do Benfica. Não é esse jogador. E aí, quando você tem o João Mário muito abaixo do que foi a temporada passada, eu também mexeria nas peças nesse 4-2-3-1. Eu acho que. E aí, enfim, não consigo entender desde a temporada passada, mas essa fica mais evidente, até por conta da partida contra o Farense, né, no último final de semana. Não tem como o David Neres ser reserva dessa equipe, gente. O campo fala, o campo pede. O cara tá dando sinal aqui, ó, pedindo passagem para jogar. E se você acaba não colocando o cara como titular ou não dando mais oportunidades, você frustra os jogadores. Ah, Quesada, mas os grandes times têm que ter grandes plantéis. Tem, mas o campo fala, cara. Hoje, o David Neres precisa ser titular. No jogo contra o Farense, colocou o cara jogando... Contra o Farense? Não, perdão, tô falando Farense, foi Portimonense, né? Eu assisti o jogo, foi 3-1 contra o Portimonense. É que foi enfado. No jogo contra o Portimonense, colocou o David Neres na esquerda, que nem é a dele, né? Jogador que joga de origem na direita, ponta direita. E ele arrebentou com o jogo. Ele participou do primeiro gol, fez a jogada do primeiro gol, acionando o meio. Depois ele dá o passe para o segundo gol. E depois ele faz o terceiro gol, 3-1 para o Benfica, com 3 participações do David Neres. E aí quando você tem o Di Maria, que não jogou esse último jogo para ser poupado para o Clássico, você tem um dono da posição da ponta direita. E você coloca o David Neres para ser testado na ponta esquerda, ele faz esse jogão, tem que deixar o cara, pô. O cara tem que ser titular. No meio, Rafa Silva, Di Maria, David Neres. E aí lá na frente, hoje a vaga é do Musa. Porque também tem esse outro problema. O Arthur Cabral, que foi contratado para ser o substituto do Gonçalo Ramos, ainda não engrenou. Tanto com a dinâmica da equipe ofensivamente, quanto com o tempo de bola, quanto com o campeonato português. Você pode colocar um monte de fatores aí e ainda também não achou o gol, né? Mas ele é um jogador que a gente ainda precisa ter um pouco mais de paciência para ver se a fase melhora e ele consegue realmente, com as dinâmicas do Benfica, se entender ali. Ele teve algumas oportunidades nesse jogo contra o Portimonense, mas não rolou. Não rolou, né? Então acho que o Arthur Cabral ainda precisa evoluir. Dito isso, acho que o Benfica tende a evoluir, porque são muito bons jogadores, dentro de uma ideia de jogo muito interessante do Roger Schmidt. Mas não está ainda no nível que se espera olhando para o plantel do Benfica. Quanto a Champions, só para terminar esse assunto encarnado aqui, o primeiro jogo não reflete o que o Benfica está sendo na temporada, né? A derrota foi muito pesada e teve o quê da expulsão do Antônio Silva e tem entrado muito mal na partida, com um time bem partido dentro de campo. É responsabilidade do Benfica, é um erro individual e que pode custar caro. Nesse exato momento, o Benfica tem que ter calma e inteligência. Vai jogar com a Inter de Milão fora, não pode se afobar e achar que está tudo perdido pela derrota no primeiro jogo. Mas mesmo assim, é um grupo que vai ser duro para o Benfica se classificar e na cabeça dos jogadores isso tem que estar em mente. Real Sociedad vive um bom momento, Inter de Milão, líder do campeonato italiano, e o Benfica vai ter que evoluir para conseguir dar luta nesse grupo e conseguir a classificação, porque cair na fase de grupos com esse time e sendo que na temporada passada chegou longe nas quartas de final seria um pouco desastre, ou seria muito desastre, na minha visão. Acho que o Benfica tem condição de chegar no mata-mata da Champions. Passando para o Braga. Situação do Braga, estava olhando a tabela de classificação e já tinha essa impressão, né? Porque cobriu o Braga nos playoffs da Liga dos Campeões. Mas a gente vê aqui o Braga, cara, até o 10º lugar, que é o Gil Vicente, o Braga é a equipe mais vazada do campeonato, né? Das 10 primeiras competições, junto com o Gil Vicente aí. Tem 11 gols sofridos em 6 partidas. Quase a média de 2 gols por jogo o Braga toma. E o problema do Braga é exatamente esse desequilíbrio, mas é um desequilíbrio muito maior do que o Braga tem de bom ofensivamente, porque ao mesmo tempo que tem a pior defesa até o 10º colocado, tem o segundo melhor ataque, né? Tem 14 gols feitos.
E o problema do Braga não é o ataque, não é o sistema ofensivo. O Arthur Jorge é um bom treinador para isso. Eu acho que o Braga tem boas ideias ofensivas, consegue às vezes furar bloqueios de uma forma interessante e tem um plantel interessante com isso, né? Com o Diallo, com Ricardo Horta, com o Abel Ruiz, com o Banza, que também faz gols. Enfim, tem um time do meio para frente que corresponde. Isso não é novidade. O problema é do meio para trás, né? O problema é exatamente do meio para trás, né? O gol que toma contra o Boa Vista na vitória do final de semana mostra muito isso, né? O Boa Vista teve um problema, um jogador expulso, e isso acabou complicando um pouco o jogo, mas erros individuais, um time que às vezes parece que não tem meio campo. A volta do Al Musrati eu achei que iria equilibrar mais as coisas, mas muitas vezes não equilibra. E se não tivesse o Matheus lá atrás para salvar muita coisa, eu acho que as coisas poderiam ser pior, por exemplo, no jogo contra o Napoli, né? O Matheus fez umas 3 defesas, pelo menos, fantásticas na primeira etapa, e foi assim durante todo o jogo, mostrando um desequilíbrio muito grande defensivo. Se o Braga não conseguir consertar essa parte defensiva, vai sofrer a temporada inteira, cara. Vai sofrer a temporada inteira e corre o risco de não ser um Braga tão competitivo no Campeonato Português como foi na temporada passada. Porque não adianta só você ser muito bom ofensivamente se você realmente não consegue controlar as ações dos adversários. O Braga toma gol na bola aérea, o Braga toma gol errando individualmente, na transição ofensiva. Os times criam muitas oportunidades contra o Braga, mesmo jogando na pedreira. Então acho que o Braga precisa se equilibrar, mas olhando para a parte ofensiva, time muito bom, time muito bom. Será uma pena se o Braga não conseguir esse equilíbrio, porque não dá para você tomar 11 gols em 6 rodadas, com o time que tem e com os confrontos que teve, né? Então acho que o Braga precisa buscar isso. Dito isso, semaninha de clássico na sexta-feira, Benfica e Porto. Teremos um Gelada Conquestada especial antes do clássico. Vai sair a escalação, a gente vai estar destampando a primeira aqui para trocar uma ideia com vocês. E eu espero, do fundo do coração, que os Tugas estejam lá presentes conosco também, destampando a primeira e falando sobre futebol, que é tão legal aqui nesse canal. Um beijo para vocês, hein? Foda-se!